Olá, meus amigos internautas que acompanham as publicações do blog do Frederico TV. Hoje vamos falar de desenvolvimento econômico, já que estamos aí num período pré-eleitoral e temos aí candidatos, pré-candidatos, a prefeito, a vereador, falando em desenvolvimento econômico, cobrando do poder público uma atuação voltada para o desenvolvimento econômico. Agora, o que o poder público pode fazer para desenvolver a economia no município que conta com profundos problemas estruturais, como as piores rodovias estaduais do estado, a pior banda larga, internet banda larga do estado do Rio e o pior fornecimento de energia do estado do Rio? Que grande empresa ou grande indústria vai querer vir para Bom Jesus com essa precariedade toda? Mesmo tendo aqui o município, o núcleo industrial da Nova Bom Jesus, que oferece áreas e outros benefícios para a implantação de indústria e geração de emprego. É essa a questão. Então, nós temos que voltar nossas atenções para nossas potencialidades inexploradas. No caso, as que estão começando a ser exploradas. Vamos falar do que já acontece em Bom Jesus relacionado ao turismo na região serrana. Então acompanhem para vocês conhecerem quem investe e em que na nossa região serrana que desenvolve a economia através do turismo, de variadas formas, seja ele o ecoturismo, o turismo de entretenimento dos grandes eventos culturais ou o turismo religioso. Depois de percorrer pouco mais de 10 quilômetros, a primeira parada é na propriedade do Sr. Rubens Moraes, onde seus filhos e netos estão empreendendo em estabelecimentos comerciais voltado ao público que frequenta a região próximo entre Sacramento e Barra do Pirapotinga. Vamos ver como estão funcionando dois estabelecimentos aqui nessa entrada aqui dessa propriedade. O primeiro dos dois estabelecimentos, Recanto das Palmeiras, começou inicialmente denominado como Pesque Pague das Palmeiras, por conta desse lago formado e a atividade de pescaria que é desenvolvida aí. E com o passar do tempo se adequou ao nome de Recanto das Palmeiras, onde tem uma comida excelente, petiscos de variadas formas, um peixe muito especial e vende produtos da terra, doces e suco de fruta, de polpa de fruta congelado, que é produzido na propriedade da família. Enfim, é um estabelecimento que já tem alguns anos, já tem aí quase 10 anos de atividade e está mais que consolidado ele. Esse aí foi uma das grandes novidades que apareceu na última década aqui na região serrana. O segundo estabelecimento, na propriedade do Sr. Rubens, é o bar e restaurante Cantinho da Mata. Esse é mais recente, tem aproximadamente 2 anos e já está consolidado. Esse tem um espaço coberto maior e ele desenvolve atividades temáticas, Dia das Mães, Dia dos Namorados, festa junina. Inclusive é bom destacar que dentro dessa propriedade se promove uma das melhores festas juninas de toda a região, onde ainda se tem a tradição das pessoas passarem descalço na fogueira em brasa, uma festa que vai muita gente daqui da sede do município para a zona rural para acompanhar. Infelizmente esse ano não foi possível como nos anos anteriores, devido à pandemia, mas teve celebrações com os devidos cuidados. Então, passamos aqui nos 2 primeiros estabelecimentos voltado ao empreendedorismo turístico na Serra Bom Jesusense. Vamos seguir para o terceiro, ainda na Barra do Pirapotinga. Bem, o
terceiro estabelecimento a ser visitado talvez seja o mais antigo de todos os empreendimentos que visa explorar a potencialidade turística da região serrana borgesuense. Eu estou falando do Bar do Edésio. O Edésio é um visionário. Ele começou a sua obra do seu bar antes do asfalto e dali foi crescendo. Ele tem planos de fazer uma hospedagem, fez campo de futebol, serve a um variado público fiel, cativo há anos, que o prestigiam. Ele tem uma mesma estrutura na margem do riacho para quem quiser se divertir e até tomar um banho no rio Pirapitinga, que passa nos fundos do seu bar. O campinho de futebol já está quase todo gramado. E ele começou a construir já a suíte, se eu não me engano são 3 suítes. Mas, devido às dificuldades de quem batalha no dia a dia, sustenta a família, ele vai levando aos poucos a obra. E, além disso, ele tem um atrativo extra, que é a Cachoeira da Barrinha, que fica dentro da sua propriedade, que compõe o seu bar. Você caminha menos de 100 metros do Bar do Edésio, você entra na cachoeira, que é um local excelente, no verão é muito bem frequentado, local ideal para crianças, que não oferece risco, não tem local alto, não tem nenhum poço fundo para afogamento. E as pessoas costumam fazer churrasco, confraternizar, curtir a natureza. Esse é o Bar do Edésio, o nosso mais antigo empreendedor do turismo na Serra Borgesuense. Bem, depois de mostrar os 3 empreendimentos voltados ao turismo da Barra do Pirapitinga, rumamos para Calheiros, na Santo Antônio de Calheiros, na terra que respira cultura e história, terra da Cachoeira da Fumaça e da Cachoeira da Perpétua, da Serra do Cachoeirão e do Arraial Novo. E, logo na sua chegada da sua circunscrição territorial, nós temos o Memorial Governadores Roberto e Bagé Silveira, que não deixa de ser um empreendimento turístico, cultural, histórico. É um patrimônio da memória cultural borgesuense, que conta a história dos 2 governadores de Bom Jesus da Bapuana, Roberto e Bagé Silveira. Obra concretizada graças ao esforço da Associação dos Amigos do Memorial Governadores Roberto e Bagé Silveira, com apoio da Associação de Desenvolvimento Rural e Urbano de Calheiros e do Espaço Cultural Luciano Bastos e a Editora Norte Fluminense. Então, esse é o primeiro empreendimento. É um ponto turístico de visitação. É um museu com acesso disponível a todos. O primeiro empreendimento comercial e turístico de Calheiros é o bar-restaurante EPA, inaugurado há aproximadamente 10 anos. Também serve um variado cardápio, tem um varandão muito aconchegante, todo rústico, de madeira pesada, bem harmonioso com a natureza, tem local para levar criança, tem uma pequena piscina, várias duchas, muita água que vem da nascente da montanha em abundância, bem canalizada e bem devolvida ao córrego. E também serve tiragosto, refeições. Também tem um grande público, já tem um público cativo. Eventualmente tem música ao vivo e tem possibilidade até de no futuro se expandir e também se adequar para hospedagens.
além de fazer alguns eventos. Tá aí o Bar Restaurante EPA. Vamos lá, saindo aqui do Bar Restaurante EPA, vamos agora para o mais novo empreendimento que está se instalando. Já funcionou algumas vezes, mas está em fase de instalação. E ele é simples, pequeno, módico, mas com capricho e com uma proposta que é indiscutivelmente relevante. Eu estou falando do Roça Bar, que é o empreendimento do Expedito, que não é daqui da região de Calheiros. O Expedito, ele veio da Alegoria, que é uma comunidade pertencente a São José do Calçado, que fica no outro lado do rio Tabapuana, perto de Calheiros. E o Expedito adquiriu um pedaço de terra e está montando seu barzinho, onde ele recomenda total harmonia com a natureza. Não usar os celulares, não usar outro equipamento sonoro e somente curtir o som da natureza e a paisagem bucólica do rio Tabapuana. O Expedito conhece o potencial do local, que aparentemente é meio afastado, escondido, mas ele está a menos de 1 quilômetro de um dos principais patrimônios naturais e paisagísticos de Jesus, que é a Cachoeira da Perpétua, que teve um boom de frequência entre 2012 e 2015 e agora está mais entregue aos cuidados da natureza. Poucas pessoas estão frequentando, mas mesmo assim é um número considerável de frequentadores. O Expedito não é bobo, ele sabe do potencial turístico futuro desse local, conforme vocês vão ver agora. Saindo aqui da estrada do Curral do Alamir e retomando a RJ 230 em direção a Calheiros, vamos agora dar uma paradinha aqui da rodovia mesmo, para vocês verem a imagem que qualquer pessoa vê, a transformação que está sendo o empreendimento da Fazenda Itaguaçu, local onde abriga a Cachoeira da Fumaça, onde vocês podem ver que os blocos das suítes já estão no estágio bastante avançado e a inauguração deve ser para o início, pelo menos dessa fase inicial, deve ser para o início de 2021. E nesse local, nesse empreendimento que começou as obras de investimento em 2017, já ocorreram 2 eventos experimentais. O primeiro em 2018, na primeira edição do Festival de História e Cultura de Calheiros, onde os visitantes relacionados ao Circuito Cultural Arte entre os Povos dos distritos e da região que estavam visitando Calheiros para o festival foram conhecer não só o empreendimento, como a Cachoeira da Fumaça. Foi uma tarde espetacular, onde todos viram embelecidos a paisagem impactante, tanto dali da área do almoço, como da Cachoeira da Fumaça, conforme vocês vão ver mais adiante. E em 2019 houve um segundo evento experimental, dessa vez em agosto também, o encontro da Silveirada, da família Silveira, no dia do encontro do Bojesuense ausente, onde houve as mesmas atividades, o almoço e visitação da cachoeira, onde todos são unânimes em ver o enorme potencial turístico e a grandiosidade do empreendimento que está sendo feito ali.
Saindo da Fazenda Itaguaçu em direção a Calheiros, que é muito próximo, é coisa de menos de um quilômetro no máximo, logo chegando na via que adentra na Praça de Calheiros, você já vê duas placas que significam o que é o desenvolvimento turístico. É uma placa apontando o Santuário de Aparecida, que promove a peregrinação todo 12 de outubro, que trazem milhares de turistas de fora de Bom Jesus, e apontando a 300 metros pousada e restaurante, sendo que a menos de 100 metros tem um outro restaurante que surgiu influenciado por esse boom turístico, que é o restaurante Alto Astral, que está a menos de 100 metros dessas placas. E mais adiante, na saída de Calheiros, lá perto da Beira Rio, temos o restaurante e o Hotel do Canto. O restaurante já existe há aproximadamente 15 anos e o hotel não. A pousada já tem 10 anos de atividades. Seguindo agora em direção à estrada do Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, o Santuário de Aparecidinha. No trajeto até o santuário, nós temos uma paisagem que torna indiscutível o potencial turístico ainda inexplorado nesse trajeto. E vamos passar aproximadamente 2 quilômetros além do santuário, sentido Arraial Novo, onde vamos visitar o primeiro empreendimento de padrão elevado da nossa Serra Bojesuense, que foi inaugurado em 2016, que é a pousada Boa Vista, da família Fitarone Delis Postes. Eles transformaram um casarão de mais de 150 anos de idade num empreendimento turístico espetacular, com chalés, restaurante, área para lazer para as crianças, lago com pedalinho, choupana para aluguel para eventos, uma choupana que cabe 500 pessoas, uma paisagem deslumbrante, muito verde, até uma pequena cachoeirinha dentro da pousada, das imediações da pousada. Então, esse investimento, ele diz muito sobre o potencial turístico de Bom Jesus. Ele está mais do que consolidado, ele é frequentado aos domingos, muita gente não precisa se hospedar na Boa Vista para você conhecer a Boa Vista. Você pode passar um domingo lá, almoçar, passar uma tarde, tomar uma cerveja, levar os amigos e comemorar seus eventos lá também. Então, em Calheiros, finalizamos a nossa expedição turística em Calheiros, na pousada Boa Vista, aqui já no Arraial Novo, podemos assim dizer. Encerrada a expedição turística em Calheiros, retomamos a RJ 230 e vamos a Rosal, onde o turismo lá também tem empreendimentos novos e também teve transformações econômicas e tem empreendimentos a serem concluídos. Então, vamos para a terra da cultura inquieta, a terra dos festivais, da música, das paisagens, é o Distrito Cenário. Bem-vindo a Rosal. O primeiro empreendimento turístico a ser divulgado aqui, nessa expedição aqui em Rosal, é a pousada Casarão, do amigo Lalago e da amiga Carmélia Auric. A pousada Casarão tem aproximadamente 10 anos de atividade, hospeda tanto na construção histórica como nas suítes construídas no terreno aos fundos. É um local que é o mais bem localizado, ao lado da igreja
Santana de Rosal, e atrás tem uma encosta com uma mata muito aconchegante. E segundo informações extraoficiais, ultimamente a Pousada do Casarão tem trabalhado em eventualidades ou por reserva. Então, está aí o primeiro estabelecimento, a Pousada Casarão. Seguimos em direção à estrada que nos leva até a comunidade da Água Limpa. Vamos visitar a pousada que tem o serviço de excelência, extremamente de alto padrão. Tem um jardim fantástico que é a pousada Luz do Nilo, a antiga fazenda limoeiro do seu Nilo Urique. A pousada tem um pouco menos de 10 anos de atividade e ela tem funcionamento constante, inclusive se expandiu, criando hospedagem, unidade de hospedagem no outro lado da estrada, na área que também pertence à fazenda Limoeiro. Então, está aí a pousada Luz do Nilo, que é gerenciada por Mirella Urique Figueiredo. Saindo da pousada Lourdes do Nilo, vamos dar um giro pela rua da Mina d'Água e vamos retornar à Praça Alzemiro Teixeira e também registrar o estabelecimento Bebidas e Cia, que iniciou suas atividades em Rosal, nesse casarão que foi o antigo armazém de Sr. Ernesto Lumbreira, e foi em 2014. Participa de todos os festivais, tanto também na colaboração, sendo patrocinador de alguns eventos, e funciona aos fins de semana e também nos feriados e períodos de festejos. Daí, Bebidas e Cia, que é um empreendimento que veio para Rosal influenciado pela transformação turística da região. Seguimos agora em direção ao bairro Pantanal, que é na saída para a Serra do Bálsamo, para a continuação da RJ 230, e lá temos a pousada Dona Letícia, também conhecida como pousada do Jailinho, que tem menos de 10 anos de atividades, também influenciada pela transformação turística da região. E ali oferece um serviço mais simples, mais em conta, e atende ao público que vem de Iguaçuí e tem uma localização mais sossegada, mais afastada, mais fácil de acessar de carro e também estrategicamente na saída para o próximo empreendimento turístico na qual vamos abordar agora. Saindo da pousada Dona Letícia, seguimos em direção à Serra do Bálsamo. Vamos para a região da Piedade, onde está localizado, na divisa com a Prata, município de Varriçai, o Parque Natural Municipal Sabiá Laranjeiras de Rosal, que é o único empreendimento público de todos esses empreendimentos turísticos que eu venho abordando desde a Barra de Pirapitinga. Eis aqui um empreendimento público, que é um marco divisor do planejamento turístico da nossa região serrana. O parque já era para ter sido inaugurado, mas em virtude da mudança de governo do estado houve problemas na liberação de recursos e ele está em fase final. Muito provavelmente vai ser inaugurado nesse ano de 2020 ainda, pois faltava poucos detalhes paisagísticos de acabamento da área que vai receber turista
Ele vai ter área para camping, área para lazer e trilhas de visitação das corredeiras. E não vai ser permitido banho no rio Itabapoana. Esse é o Parque Municipal Natural Sabiá Laranjeiras de Rosal. Seguimos viagem agora para o próximo destino, ainda na região da Piedade, um local onde não tem nenhum atrativo empreendimento turístico, porém potencial de sobra, que é a região onde está o lendário Cachoeirão de Rosal e a barragem da usina de Rosal. Ambos oferecem condições para os mais variados empreendimentos turísticos, para entretenimento, contemplação paisagística. O local, o Cachoeirão, por exemplo, apesar de ter perdido 70% do seu volume d'água em virtude da barragem, no período de estiagem, por exemplo, ele ainda impacta no período das chuvas. E a paisagem em seu entorno, mesmo com pouca água, o faz majestoso. Então, está aí um local que o poder público precisa de se atentar e oferecer condições estruturais para atrair investidores, como aconteceu em Calheiros. Que alegria voltar a essa cidade maravilhosa, que respira cultura.
Depois de percorrer Barra do Pirapitinga, Calheiros e Rosal e mostrar 13 empreendimentos comerciais, turísticos, um privado sem fins lucrativos, cultural, Memorial Governador Roberto Silveira, e outro público, que é o Parque Natural Sabiá Laranjeira de Rosal, vamos agora para um distrito que, apesar de ter somente um empreendimento turístico sem fim lucrativo, no caso o Museu de Imagem, é o distrito que tem o maior potencial turístico de toda Bom Jesus de Itabapona e discutivamente. Estou falando da Pirapitinga de Bom Jesus, o 5º distrito, a outrora Vargem Alegre, que vocês vão conhecer agora nessa série de reportagens sobre as potencialidades e empreendimentos turísticos de Bom Jesus de Itabapona. Seguimos a partir do bairro Santa Rosa e vamos para Pirapitinga pela estrada, pelo caminho da Abraúna, que é o caminho da linha de ônibus da Santo Antônio que faz Pirapitinga Bom Jesus. Mesmo não tendo nenhum empreendimento comercial turístico, Pirapitinga reúne todos os atributos para ser o principal polo turístico das regiões norte e noroeste fluminense e extremo sul capixaba. Ela tem história, tem patrimônio, tem belezas naturais, tem construções históricas preservadas, tem uma relação estreita com a literatura, tanto que já promove um evento relacionado à literatura, e tem paisagens naturais deslumbrantes. E ainda podemos levar em consideração posicionamento geográfico e também as suas atrações, os seus atrativos turísticos e naturais estarem muito próximo do seu núcleo urbano. Isso tudo você vai ver agora, no 4º episódio da série de reportagens sobre potencialidades e empreendimentos turísticos da região serrana de Bom Jesus de Itabapona. Depois de correr toda a região da Abraúna, vamos agora tomar a estrada que nos leva ao Campo da Leontina. E dali vamos seguir no máximo 2 quilômetros, para já na margem da estrada podermos ver o topo da primeira cachoeira, do primeiro patrimônio natural e paisagístico, e que tem um potencial turístico enorme pelas características da propriedade, pela fácil localização, pela área de pastagem que está localizada ao lado da cachoeira, que não tem nenhuma entrave ambiental para se construir, porque é pasto, não tem árvore a ser derrubada. Então, está aí a cachoeira da fazenda do José Luiz Borges, que fica na estrada do Campo da Leontina.
é essa maravilha, esse paredão de pedra aí que tem aproximadamente uns 10 metros de altura e com esse bom volume d'água nesse início de julho, que geralmente é a época da estiagem. Então está aí o primeiro atrativo de Pirapitinga, inexplorado, diga-se de passagem. Seguindo em direção ao núcleo urbano de Pirapitinga, damos uma pequena parada na rodovia para contemplarmos um verdadeiro colosso da natureza, que é o Pico da Pedra Branca. É o ponto mais alto de todo o Vale do Itabapoana, aproximadamente 1.200 metros de altitude. E em todo o seu entorno e seu cume também temos a maior reserva de Mata Atlântica nativa de todo o Vale do Itabapoana. É um ponto de indiscutível potencial turístico, inclusive tem processos administrativos na Coordenadoria de Meio Ambiente da Prefeitura de Bom Jesus Itabapoana para tornar toda essa área em unidade de conservação e no futuro um parque ecológico para exploração turística. Então temos aí as imagens panorâmicas, à distância e do alto com as fotos de Orlandinho Soete. Logo chegando no núcleo urbano de Pirapitinga, nos deparamos, na chegada da praça, com a imponência do casarão histórico, que hoje pertence à família Cipriano. Foi uma sede de uma grande fazenda, construída em 1870, 150 anos de história. E apesar de não ter amparo legal para sua preservação e tombamento, a própria família cuida do patrimônio, inclusive promovendo algumas reformas externas na área externa. Assim como alguns anos atrás, o telhado da parte de um anexo, da parte de trás do imóvel, o telhado desabou e foi trocado o telhado e mantido pelo menos a mesma característica. É uma joia arquitetônica da história, do nosso acervo cultural e histórico. 150 anos de história, e é uma imponência, é um móvel gigantesco. Realmente impacta todos que se deparam com ele. E logo adiante, seguindo o nosso caminho pela estrada que nos leva até Arraial Novo, Varriçai e Ourânia de Natividade, temos ao lado do casarão um museu de imagem. Ele não tem um registro preciso de sua data de construção, mas segundo o afirmativo do Dr. Norberto Pochat, que é o responsável pelo Museu de Imagem, o curador e mantenedor do Museu de Imagem de Pirapitinga, esse imóvel onde funcionava o antigo moinho d'água, ele é mais antigo que o casarão de 1870 e ainda preserva a estrutura, a roda d'água pela parte externa e as engrenagens na parte interna. E dentro da casa do moinho é onde está o relicário do Museu de Imagem de Pirapitinga. Está aí o grande empreendimento turístico e cultural sem fins lucrativos de Pirapitinga de Bom Jesus, que é um único empreendimento. As duas próximas abordagens em nossa expedição turística em Pirapitinga de Bom Jesus estão relacionadas com esse personagem aí, Xixico das Areias, no qual tem as fotos, imagino que sejam de filhas dele, e no mural que tem sua árvore genealógica em Pirapitinga, no Museu de Imagem. Então pegamos as estradas com destino ao nosso próxima parada, que é um dos principais pontos turísticos de Pirapitinga. Eu estou falando da Cachoeira da Fazenda das Areias. A
Cachoeira do Xixico das Areias, ou também conhecida referencialmente como Cachoeira de Pirapitinga, e amplamente frequentada por itaperunenses, devido à proximidade de Itapiruna com Pirapitinga. Pirapitinga é mais perto de Itapiruna do que de Bom Jesus do Tabapuana. Nesse mesmo sábado agora, no domingo, aliás, quando eu passei lá para fotografar, no dia 5, tinha lá um casal de turistas itaperunenses sozinhos, curtindo, contemplando a natureza, não estavam nem tomando banho. Então tá aí, Cachoeira da Fazenda das Areias. Imponente e impactante. Aproximadamente 1 quilômetro, seguindo a estrada adiante, depois da Cachoeira da Fazenda das Areias, nos deparamos com as ruínas da antiga Fazenda das Areias, que hoje só resta esse anexo aí, essa construção de pé. Todo o resto de todo o complexo que compunha a grande sede da Fazenda das Areias veio ao chão. As imagens que vocês estão vendo aí foram registradas em 2013, ela já estava em avançado processo de extinção. Mas os atuais proprietários, eles pelo menos estão demonstrando um apreço à história da Fazenda das Areias, onde eles reergueram a antiga roda d'água do antigo moinho d'água que trabalhava e tocava a fazenda. Esse moinho que ficava sempre abandonado, ele agora foi reerguido, colocado numa base, e os proprietários colocaram um curso d'água para fazer ele girar. Uma demonstração dos atuais proprietários pelo respeito à história do que representou a Fazenda das Areias no desenvolvimento da nossa região, não só de Pirapitinga. E está aí um local com totais condições para se empreender no turismo, tanto na parte gastronômica, de entretenimento ou de hotelaria. As ruínas da fazenda comportam um bom empreendimento, ainda mais com a proximidade com a cachoeira da Fazenda das Areias. Seguindo o caminho adiante, sentido Arraial Novo, um pouco mais de 1 quilômetro acima das ruínas da Fazenda das Areias, nos deparamos com um dos cenários mais deslumbrantes de toda a região noroeste fluminense e do extremo sul capixaba. É onde está a Cachoeira do Tininho ou Cachoeira da Dona Arésia, nessa pequena propriedade, nesse paredão de pedra que deve ter aí um pouco mais de 20 metros de altura, com todo esse cenário paisagístico, muito verde, dispensa comentários. Basta olhar e ver o potencial. Imagina uma pousada com essa vista, com essa localização. E esse é o ponto turístico mais distante de Pirapitinga, e aqui deve estar no máximo a 7 a 8 quilômetros de Pirapitinga, do núcleo urbano de Pirapitinga. Então fica aí a Cachoeira do Tininho ou Cachoeira da Dona Arésia. Finalizando a 4ª edição das reportagens sobre potencialidades e empreendimentos turísticos na região serrana, vamos percorrer a outra estrada que dá acesso a Pirapitinga. Dessa vez, partindo da RJ 230, Barra do Pirapitinga a Pirapitinga, onde o rio Pirapitinga, que forma a cachoeira da Fazenda das Areias, passa em todo o circuito na margem da estrada e alguns pontos formando pequenas cachoeiras, poços para banho, e é um local de indiscutível potencialidade para se empreender no turismo, pela proximidade ao acesso ao Pico da Pedra Branca e também na Estrada da Queixeira. A Estrada da Queixeira comporta a 4ª cachoeira de Pirapitinga abordada aqui
nessa reportagem, que é a Cachoeira do Nilo Valim. A quinta reportagem sobre as expedições turísticas na região serrana do Jesuense parte de Rosal, da Praça Alzemiro Teixeira, em direção a uma região no qual optei denominar como a Serra Oposta. Por que oposta? Porque ela está de costas para o Rio Itabapoana e para o estado do Espírito Santo. São 3 comunidades rurais que estão afastadas da RJ 230 e do Rio Itabapoana, diferente de Piracutinga, Barra, Calheiros e Rosal, que é bem próximo ao rio. As 3 comunidades é Água Limpa, que pertence a Rosal, Serra do Cachoeirão e Arraial Novo, ambas pertencentes a Calheiros. E agora vamos descobrir uma Bom Jesus do Itabapoana bem pitoresca, bem característica da colonização italiana na nossa região serrana. A primeira comunidade é a Água Limpa e ela ainda mantém as propriedades rurais dela, mantém as características das demais propriedades, das demais localidades da região serrana, onde a predominância é o gado leiteiro. Você ainda vê propriedades com currais, mas você já vê muita fruticultura e hortaliça também. E na região da Água Limpa, você vai adiante, também tem a sua capela, tem cachoeiras, conforme já tem registro de 2 pequenas cachoeiras, uma corredeira e outra cachoeirinha. E a Água Limpa, ela já começa a partir, quando você sobe a partir da capela, você já começa a ver o cenário mudar. As pastagens começam a dar lugar aos cafezais e as plantações de frutos, como tangerina, que é produzida em boa escala. E a predominância é a agricultura familiar dessa região, assim como as outras que vamos mostrar adiante. Saindo da localidade da Água Limpa, vamos adentrar num pequeno trecho do Arraial Novo, mas sentido Serra do Cachoeirão, passando pela Pousada Boa Vista. Vamos pegar o acesso que fica entre a Pousada Boa Vista e o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então passamos pela Capela de Nossa Senhora de Lourdes, já pegamos uma primeira cachoeira do Arraial Novo e agora vamos em direção à Serra do Cachoeirão.
que é um dos pontos mais altos do Vale do Tabapuana, que você consegue chegar de carro. Você pode atingir a mais de 800 metros de altitude em estrada com boas condições para curtir a vista de altitude panorâmica do Vale do Tabapuana. Logo na chegada do primeiro platô na Serra do Cachoeirão, nos deparamos a origem do nome, que é esse lindo véu de noiva, que deve ter aproximadamente 70 metros de queda d'água. E à direita dele temos uma vista que é um ponto raro do país, onde você, de um estado, do estado do Rio de Janeiro, você enxerga dois pontos geográficos e turísticos de dois outros estados, que são os Pontões de São Benedito e no Espírito Santo, na região de Arraial do Café, e o Pico da Bandeira, em Minas Gerais. Está aqui o primeiro ponto de parada, que tem uma potencialidade enorme inexplorada. Logo na chegada da Serra do Cachoeirão, no primeiro platô. Seguimos em frente e subimos mais um pouco, chegamos na Capela São Geraldo, onde a paisagem dispensa comentários. Talvez seja, acho que, a única capela de Bom Jesus que tem uma cachoeira ao lado. E a Capela São Geraldo, junto com a Casa dos Padres, aí na Serra do Cachoeirão, já é alvo de turismo. Por exemplo, como eu registrei em março de 2019 os seminaristas de Campos Goytacazes, que passaram alguns dias contemplando os encantos da Serra do Cachoeirão. E vocês observam que não foi só turismo religioso. Eles praticaram o turismo religioso, o agroturismo, convivendo e se relacionando com a vida do campo, e com o turismo ecológico, conforme você vê eles contemplando paisagem, andando em trilhas. Então tá aí, 3 modalidades turísticas em um só passeio. Você vê o potencial da Serra do Cachoeirão. Deixamos a Serra do Cachoeirão e seguimos novamente para o Arraial Novo. Agora vamos chegar no núcleo central da Vila do Arraial Novo, que é a nossa potência agrícola. Se Rosal é a potência da pecuária leiteira, Arraial Novo é a potência agrícola. E não é só do café, lá temos banana, temos cítricos, produção de laranja em larga escala, agronegócio mesmo. E apesar de estar com alguns entraves, alguns poréns, vamos abordar isso depois, mas é uma potência. Temos até produção de eucalipto em larga escala, mas o que domina a cena no Arraial Novo é o café. E vamos ver o porquê disso logo adiante.
O Paulo Cafeeiro do Arraial Novo produz em média de 25 a 30 mil sacas de café arábica de alta qualidade por ano. É o segundo maior produtor do estado do Rio de Janeiro, ficando atrás somente de Varriçai, que produz 105 mil sacas de café arábica por ano. E são territórios vizinhos. E em Arraial Novo temos uma associação de produtores rurais, não só de cafeicultores, mas como citrocultores, horticultores e produtores agrícolas, extremamente estruturada, mas que 90% dos associados às atividades é relacionado ao café. Lá tem secagem, despolpador, produção de muda, venda de adubo subsidiado. É uma associação organizada e tudo que eles obtevem ali foi diretamente do governo federal através das suas atividades associativas. Então tá aí a Força Cafeeira do Arraial Novo. É bom ressaltar que o Arraial Novo não compõe só de paisagens agrícolas, só predominantemente de cafezais. Nós temos paisagens encantadoras da natureza. Inclusive, até pela proximidade com Varriçai, pegamos nesse documentário algumas imagens da zona rural de Varriçai, que fica a 1 quilômetro da sede da vila de Arraial Novo, onde tem fazendas históricas, e seguimos em direção agora a Pirapitinga de Bom Jesus, onde vamos ver os encantos da natureza e a cultura, como o Memorial Quinca Bento, e mais adiante esse espetáculo da natureza, esse véu de noiva de quase 90 metros de queda d'água no meio dessa mata, nessa encosta. Essa potencialidade toda está próxima de Pirapitinga, apesar de Arraial Novo pertencer a Calheiros. Essa lá, a partir do Memorial Quinca Bento e essa cachoeira, esse véu de noiva, já está bem próximo de Pirapitinga, que ajuda a incrementar o acervo turístico das potencialidades de Pirapitinga. Quem explorar Pirapitinga pode utilizar esses pontos. Então tá aí o 5º capítulo da série de expedições turísticas na Serra Bom Jesus. Não termina por aí não, tá?